Olá, grupo VIP. Boa noite, bom dia. Eu falei para vocês que traria na sexta-feira um composto logístico que nós formatamos para tentar agregar valor, né, nas transações comerciais entre funerárias, fábricas de urnas e distribuidores de insumos como um todo, tá ok? Então, nós temos acompanhado essa dificuldade de alguns clientes de suprimento de material, tá ok? Como também até no site do CETAF, a própria Bredif também, na fala de Panhosa, comunicando a preocupação, né, lícita de Panhosa com o segmento funerário no Brasil, com a crise de abastecimento que se avizinha, né? Então, pensando nisso, falando inclusive com o Panhosa, nós decidimos propor um modelo logístico para o segmento, tá ok? Que eu estou abrindo aqui em primeira mão para este grupo e para vocês. E seguindo aqui, por que nós estamos fazendo isso, né? Por que esse modelo? Primeiro é importante entender que nós estamos falando de um protótipo e não de um modelo final, né? Mas de um protótipo para sair um pouco da caixinha e entendermos juntos que existem outras possibilidades de resolver o problema e a crise de abastecimento que se avizinha. E mais ainda, agregar valor para todos os envolvidos, não só para funerárias, mas também para as fábricas e distribuidores, né? Então, eu pensei em trazer como proposta um modelo logístico que conseguisse responder a esses problemas que nós estamos enfrentando. Primeiro, o problema da escassez, né? Existe uma escassez de insumo funerário, né? Pra vocês terem ideia, os prazos hoje, e vocês vivem isso no dia a dia, são maiores. Existem clientes nossos que estão comprando urna com prazo de entrega de 70 dias, né? Então, entre a compra e a entrega são 70 dias. E alguns reclamam, inclusive, que não estão recebendo toda a entrega, mas estão recebendo assim mesmo, com esse prazo estendido, essa entrega de maneira fatiada, né? Então, isso é preocupante, porque isso traz uma complexidade de gestão muito grande no estoque. Porque para você atender o serviço funerário, você tem que ter mecanismo de gestão que no momento que você precisa, você tenha a disponibilidade do insumo para você usar no teu atendimento, né? A complexidade ficou grande demais, porque eu não sei como é que vai ser amanhã, primordialmente em tempo de pandemia, não é isso? Então, a ideia é elaborar um modelo de maneira que esse modelo consiga prover essa oferta de insumos, né? Prover essa oferta de insumos para atendimento funerário. A ideia também é reduzir o prazo de entrega. Imaginem que nós estamos propondo reduzir os prazos de entrega para pronta entrega. O que significa isso? Significa compra, entrega, né? Então você ter isso em menos de 24 horas, você ter esse insumo disponível, por exemplo, no teu negócio. E primordialmente, simplificar a gestão de suprimentos. Ou seja, com esse modelo é capaz de você reduzir a necessidade de compra de grandes quantidades de urnas, de montar um estoque grande e difícil de se administrar, ok? É, Quem são os envolvidos desse modelo? Primeiro, os envolvidos são vocês, são nossas funerárias, né? Nós estamos tendo um problema de abastecimento, nós estamos correndo risco de abastecimento, porque se eu não tenho uma urna, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer meu serviço, né? E eu não estou falando só de abastecimento de urna, eu estou falando de urna, eu estou falando de flores, eu estou falando de monsenhor, estou falando de mortalha, eu estou falando dos insumos que se usam no serviço funerário. Isso envolve fábricas, isso envolve distribuidores também, tá ok? E qual é o grupo de benefícios que fábricas, distribuidores e funerárias vão ter com esse composto logístico? Pois bem, as funerárias, o primeiro benefício que o modelo vai trazer para as funerárias é justamente a disponibilidade de insumos, né? Então, com esse modelo, o
que nós vamos discorrer sobre ele nesse momento, a ideia dele é que ele te traga alta disponibilidade de insumos, de urna, de mortalha, de flores, do que você precisa, tá ok? Dois, que ele te traga facilidade de compra, que você não precise comprar a longo prazo para suprir daqui a 3 meses, 4 meses o teu estoque. Facilitar a tua complexidade de compra. E três, fazer com que você tenha a possibilidade de comprar de maneira mais justa, de comprar de acordo com a tua demanda, né? Então, se a demanda aumenta, você compra mais, se a demanda diminui, você compra menos em time, no momento que essa demanda está acontecendo. Quiçá você consiga fazer, por exemplo, um estoque controlado semanalmente com, com, com a alimentação semanal do teu estoque. Do outro lado, do lado das fábricas, eu fico imaginando como é estressante o modelo de comercial das fábricas. Por quê? Porque uma vez que ela venda, ela não é plano, né? Então, quando você vende um plano, você recebe todo mês, mas quando a fábrica vende, ela tem que voltar lá em um ciclo de tempo na tua empresa para vender novamente, né? E muitas vezes a funerária já comprou de outro fornecedor, não precisa, né? E isso gera uma complexidade de venda, uma complexidade comercial e uma incerteza do amanhã muito grande para as fábricas. Então nós queremos reduzir esse grau de incerteza também para a fábrica, né? Quiçá conseguir com que a fábrica chegue muito perto de um modelo de recorrência que nós temos hoje nos planos, né? Outro benefício que eu vejo para as fábricas é justamente a redução da complexidade logística, porque quando ela sai fazendo uma rota, ela vai ter também que entregar nessa mesma rota. Então, numa mesma cidade, ela faz 4, 5, 6, 7 funerárias que ela tem que fazer entregas díspares em cada uma delas naquela cidade, né? E isso é uma complexidade logística que envolve custos, que envolve complexidade, que envolve tempo de entrega, né? Então, nós queremos justamente diminuir também essa complexidade logística lá da fábrica e dos distribuidores. E por fim, possibilitar um modelo mais equânime para essas fábricas, de maneira que uma fábrica consiga disponibilizar com maior assertividade a produção dessas fábricas, tá ok? Então, ou distribuidoras, tá ok? Então, o que propor, né? O que propor? A ideia é justamente um composto logístico, tá ok? Que nós chamamos esse composto de CIA, que é a célula inteligente de abastecimento, tá ok? E essa célula ela fica na cidade, é uma região estratégica, que a poucos quilômetros ela consegue atender uma área, quiçá de 50, 100 quilômetros ali, ao redor desse centro logístico, e que a fábrica tenha um ponto de apoio naquela localidade, um centro logístico que não custe caro para essa fábrica manter, né? Então, o que nós pensamos como premissa para poder fazer essa CIA acontecer? Primeiro, é que essa CIA deve ser independente, né? Ela não poderia custar caro para as fábricas e nem custar para as fábricas, nem custar para as funerárias, nem custar para os distribuidores. Não ter custo envolvido nisso, né? Porque à medida que você tem uma solução, mas essa solução ela é cara para as partes, ela se torna inviável. Então a ideia é que a CIA seja independente, que ela tenha um modelo de faturamento próprio, tá? Que não demande despesas sem consumo e sem venda para as partes envolvidas se beneficiam ali daquela CIA. Entendendo que a CIA, ela no modelo contábil, né, a atividade dela, ela é uma atividade de armazém geral, né? O armazém geral ele pode armazenar produção de várias fábricas, de vários players ao mesmo tempo, né? Porque o modelo de faturamento da célula da CIA, ele é um modelo de aluguel, é um modelo de aluguel de espaços, tá ok? Então isso viabiliza tudo, né? Inclusive a fábrica pode fazer essa entrega sem gastos, por exemplo, no mesmo estado, por exemplo, gastos tributários. Cada estado tem seu modelo de tributação, mas na maioria deles, opa, eu estou trafegando para deixar em um estoque que é meu, que eu estou alugando ali, opa, um armazém, eu não preciso despender valores com isso, tá ok?
Dois, um modelo justo, né? Um modelo que permita que todos os fabricantes igualmente tenham igualdade de oferta, tá ok? Então, ser justo, tanto com fabricantes como com funerárias também, porque uma das preocupações que eu notei montando o modelo é a preocupação de você preferir, por exemplo, você preferir uma fábrica A do que uma fábrica B e beneficiar essa fábrica A em detrimento da fábrica B, ou ainda beneficiar uma funerária A em detrimento de uma funerária B. Opa, esse modelo teria que ser justo, muito bem administrado, muito bem controlado e transparente para todos, né? Então, nós conseguimos fazer isso de maneira simples nesse modelo e primordialmente um modelo que conseguisse entregar e agregar valor para as partes, né? Bem, quem poderia patrocinar então essa CIA, né? Bom, nós temos aí os sindicatos, né? Nós temos aí os consórcios de funerários, ou seja, vários funerários se unem para investir, por exemplo, em uma joint venture, em um armazém nessa CIA, onde essas funerárias elas têm partes desse armazém geral, né? Eu não estou falando de consórcio de compras, porque repare bem, quando você fala de consórcios de compra, você tem uma compra grande feita, onde você vai ter que despender dinheiro, né? E essa nota tem que ser enviada direto do fabricante para cada parte de compra do consórcio. Não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando de armazém geral, um modelo bem mais simples do que o modelo de consórcio de compras, tá ok? E bem mais possível de se implantar. Ou um consórcio de fábricas e ou distribuidores, e mais ainda investidores diversos. Por exemplo, você vê que é interessante você ter naquela localidade um armazém geral, você monta ali uma célula inteligente de abastecimento e com certeza você pode ter uma segunda fonte de renda aí no teu negócio, tá? O que eu acho bem interessante é um modelo que eu acredito que pode sim, vou colocar entre aspas, é porque é uma possibilidade, pode revolucionar o modelo de compra e venda de insumos funerários no Brasil. Depende, claro, dos stakeholders entenderem que isso é bom para vocês, para funerárias, isso é bom para fábricas, isso é bom para distribuidores, né? Os recursos que tem que nascer nessa CIA é justamente um local que seja salubre, seguro e amplo, os estoquistas e operadores que vão manipular esse estoque dentro da CIA e primordialmente um sistema, né, que consiga dar controlabilidade operacional desse estoque dentro da CIA e também transparência e facilidade para as partes, para as funerárias, para as fábricas e para os distribuidores, tá ok? Então, você deve estar perguntando como, né? Meu Deus, como conseguir isso daí? Bom, para entender o como, nós temos que falar de três conceitos. O conceito de PEPs, que é um conceito, na verdade, é uma metodologia de gestão de estoque, aonde sempre é o primeiro produto a entrar, é o primeiro produto a sair, tá? Então, imagina que você tem aí, por exemplo, um instante, aonde você coloca as caixas de um lado, como está vindo aí, ó, entrada de novos produtos e lá do outro lado cai um produto. Então você entra aqui e sai lá, é uma fila, né? Você está na fila de banco, você chegou primeiro, você vai ser atendido primeiro. Você chegou por último, você vai ser atendido por último. Outro conceito importante dentro da CIA é o conceito de nodo ou de nó, né? Esse nó nada mais é, entenda nó como se fosse um container, né? Um container onde nesse container tem várias urnas. Todas essas urnas são de um único modelo no nodo, né? Ou no nó. São de um único modelo e de um único fabricante, tá ok? Então tem um nó que ele tem urnas de um só fabricante de um só modelo, tá ok? Eu tenho esse nó nessa composição. A pergunta que se segue é quantas urnas cabem um nó? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É dimensionado em cada CIA, em cada cluster, de acordo com a necessidade de consumo de cada localidade. Mas nós temos aí um terceiro conceito que é muito importante, que é o conceito do cluster. O cluster, entenda isso como se fosse uma fila, né? Onde eu tenho vários nós, ou seja, eu tenho vários containers nessa fila, onde o primeiro container que entrar nessa fila, que eu estou chamando de cluster, vai ser o primeiro container a sair, tá ok? E aí
esse cluster ele tem câmaras. Cada lugar dessa fila, ela tem sempre 4 lugares, são câmaras. Então eu tenho a câmara da segurança, a câmara do backup, a câmara prioritária e a câmara de saída. Entenda como uma pistola, né? Você tem ali naquela pistola aquele pente, você coloca e aí você vai atirando e esse pente ele vai esvaziando quando ele está na câmara, né? Você tira quando está vazio e coloca o próximo, né? Então o container funciona como se fosse o pente da pistola, né? A bala funciona como se fosse uma urna, tá ok? Então você, uma vez que você coloque o pente na pistola, ou seja, você coloque o pente na câmara de saída, aquele container ele vai ser aberto e aquele container vai começar a ser esvaziado. Enquanto isso, os outros containers vão estar na fila de espera de acordo com a ordem de chegada deles. Então, o principal fator de sucesso aqui é que o cluster ele deve obedecer um princípio de qualidade e de especificação. Você especifica o que tem que ter dentro desse cluster. Por exemplo, você tem que ter urna sextavada, envernizada, cor X, com varão e com visor, né? E aí todos os nós têm a mesma configuração. Entendam que cada nó tem uma fábrica que é responsável por aquele nó, né? Então, dentro do cluster, nós aconselhamos sempre você ter somente 3 fábricas e você tem uma janela de 45 dias, tá? Então, você tem 3 fábricas que fornecem 3 nós sem custo. Ela consegue chegar na CIA e armazenar o nó, né, dela sem custo nenhum, né? E aí esse nó começa a ser esvaziado de acordo com a necessidade de consumo e de compra de cada associado, de cada funerária associada àquela célula inteligente de abastecimento, tá ok? Então, quando o nó está na câmara de saída, esse nó está aberto e você começa a consumir daquele nó. Na câmara prioritária está a fábrica 2, na câmara de backup está a fábrica 3 e quando a fábrica 1 ela entra na câmara de saída, automaticamente ela tem já que abastecer lá na câmara de segurança o seu estoque. Então isso fica rodando. Começou a sair, ela já está providenciando o suprimento lá na câmara de segurança para ela entrar. E você tem sempre 3 fábricas fornecendo aquela categoria, aquela especialização de urnas que devem ter todos o mesmo valor e o mesmo padrão de qualidade. Tá ok? Por quê? Porque quando o cliente compra, ele não compra necessariamente dizer, olha, eu quero comprar da fábrica 1. Não, ele compra, eu quero comprar o cluster com essa configuração. E aí, no momento que ele chega, tem um nó aberto e ele vai consumir do nó que está aberto, tá ok? Então, tem que seguir algumas premissas. A primeira premissa é qual é a capacidade desse nó, né? A ideia é que tem que ser muito interessante para a fábrica colocar um nó nesse armazém. Então, imagina que esse nó ele é configurado do tamanho para o consumo dos associados, né? Daquela CIA conseguir esvaziar um cluster em 45 dias. Eu não estou falando de esvaziar um nó, eu estou falando de esvaziar um cluster, ou seja, com 3 fábricas em 45 dias. O tamanho do nó é justamente o tamanho necessário para suprir por 15 dias uma determinada localidade daquele tipo de urnas, tá ok? Então, é muito interessante isso para o fabricante, por quê? Porque ele disponibiliza no cluster e quando ele disponibiliza lá o nó, ele sabe que em torno de 45 dias a 50 dias, ele vai ter todo aquele nó vendido, sem esforço de estar de funerária em funerária vendendo e entregando também, tá ok? Porque ele já entregou, beleza? Então, como é que funciona isso, né? Funciona o seguinte, eu tenho 2 atores principais aqui, eu tenho a fábrica ou distribuidor em cima e eu tenho aqui embaixo a funerária. O que acontece? Eu tenho uma CIA, que é a célula inteligente de abastecimento, que tem 3 atividades. A atividade de recebimento de mercadoria, quando o fornecedor entrega lá.
né? O fabricante entrega lá a mercadoria, a atividade de gestão do cluster, ou seja, de gerir esses clusters, deixar isso sempre muito bem alimentado dentro do sistema e transparente, tanto aos associados como às fábricas que fornecem para o cluster, e também a entrega de mercadorias, as compras e os pedidos de entrega dos fabricantes para os seus clientes, ok? Quem é associado da CIA não compra do armazém, compra do fabricante. Então, isso requer um sistema inteligente que nós chamamos de sistema inteligente de abastecimento e mediação, tá ok? Onde esse sistema ele conhece todo o estoque que foi armazenado dentro da CIA e o fabricante ele autoriza a publicação desse estoque para venda, né? E a funerária chega lá no sistema, no CIAM, né? Ele chega no CIAM e consegue comprar a partir do sistema. Ele não tem que entrar no sistema do fabricante. O sistema, o CIAM, se comunica com a fábrica e já disponibiliza para você, através da fábrica, a nota a nota fiscal daquela compra que você fez, e você pode ir lá na CIA, pegar aquela urna, aquela quantidade de urnas, levar para a sua funerária ou ainda contratar uma rota logística que vai existir com certeza entre a CIA e a tua funerária para fazer essa entrega de curta distância, tá ok? Quais são as atividades que você tem dentro do CIAM, do Sistema Inteligente de Abastecimento e Mediação? Você tem 6 grandes atividades, tá ok? Você tem que o fabricante vai programar a entrega ou programar o aluguel. Por quê? Porque o estoque, o armazém, ele não vai trabalhar só com cluster. O cluster é gratuito, mas vai que o fabricante deseje colocar lá, por exemplo, urnas de luxo à disposição perto de você e disponível para o seu consumo. Então, dentro do sistema vai estar lá no shopping virtual, né? Vai estar lá aquela urna disponível para você comprar. Esse tipo de produto é um produto especial do armazém, ou seja, da célula inteligente é, 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 de abastecimento, tá ok? Você tem aí a gestão financeira para a fábrica conseguir entender o que é que ela está vendendo, o que é que ela tem em conta, né? E primordialmente ela vai poder, uma vez que ela venda, ela diz, olha, pode entregar a fulano de tal tantas quantidades de urnas. Ela consegue liberar o estoque dela que está lá na CIA, não é isso? E a funerária ela vai justamente poder entrar no shopping virtual para entender o que é que tem dentro daquela localidade a nível de pronta entrega e vai poder dizer, olha, eu fiz essa compra, eu tenho essa liberação aqui da fábrica e eu quero aqui que você entregue esse produto para X, para Y, para Z, tá ok? Então você tem também essa oportunidade. Então, como é que essa CIA ela vive, né? Ela vive com a comissão, entendendo que os vendedores de urna funerária, né? E eles recebem comissão por essa venda, e como a CIA está fazendo essa intermediação, essa comissão, ela pode ter essa comissão aqui para poder manter o negócio, tá ok? Que varia entre 3.000% comissão de urnas até 10%. Você coloquei aqui uma média de 5% das vendas intermediadas, né, pela CIA. Aluguel de espaço, a fábrica pode contratar um aluguel de espaço sem ser do cluster para poder disponibilizar naquela localidade determinado produto premium dela, tá ok? E também as assinaturas recorrentes que as funerárias que desejam consumir do cluster através de cluster, elas vão pagar para poder manter os custos do cluster, tá ok? Uma quantia pequena, assinatura pequena, que não vai doer no bolso de ninguém, tá ok? Outros pontos que vocês devem amadurecer nesse modelo é justamente o raio de atendimento, a logística e o modelo de compensação para os fretes entre a CIA e as funerárias, o dimensionamento e o cronograma de execução da CIA e, primordialmente,
como é que vai ser essa relação de investimento que você vai ter que investir, o empresário que quer fazer isso, quer fazer isso assim acontecer, né? O que você vai investir e quais são os custos envolvidos e quais são os benefícios envolvidos. É, a Performance Brasil está à disposição de você, nosso cliente, tá ok? E de interessados que queiram fazer esse modelo, a gente pode assessorar vocês, pode orientar vocês nesse processo e também fornecimento de sistemas, se assim for necessário, né? Bom, é isso. Muito mais sucesso a todos, saúde e avante.